Como é que ficou a sua situação? Você teve que mesmo que perder o seu salário, não teve jeito, está na justiça, como é que ficou isso? Então, em maio agora de 2010, né, bem recente, fui surrupiado, eu estou dizendo que é surrupiamento, né, eu fui surrupiado em 70% do meu salário num processo irregular, né, que eu estive aqui até e denunciei a você na época. De lá para cá eu tive algum problema com o advogado que eu queria colocar no caso, estava lento demais, eu retirei o processo das mãos dele, vou procurar, dele ou dela, e vou procurar alguém competente para tocar a ação adiante. Mas é aquela coisa, foi feito um processo totalmente irregular de 2008, nunca fui chamado para ser ouvido, o processo se estendeu por 2 anos, cerca de 2 anos, sem eu nunca ter chamado para ser ouvido. Esse é o principal agravante. Você não pode montar um processo inquisitório de execução. Você tem que ouvir sempre os dois lados, né? Então, um lado foi ouvido, e mesmo que você ouça esse lado, quando você vê só esse lado, você vê que não tem fatos para fazer esse tipo de coisa, para aplicar uma penalidade tão grave, né? Então, qualquer estudante de direito, de segundo, terceiro ano do direito, que esteja aplicado aos estudos, consegue derrubar. Se eu consigo derrubar a tese da Endur, imagina quem estuda direito se não vai derrubar. Então, na próxima semana eu já estou procurando um advogado que eu já fiz um contato prévio e vou colocar na justiça certamente, e o ganho de causa é certo, né? É lamentável esse tipo de situação. Bom, com relação aos IPIs, na semana passada, um cidadão, um ouvinte e com certeza colaborador da Endur, manteve contato comigo dizendo, olha, não tem equipamento, tá, de proteção individual, e me parece que você procurou contato com recursos humanos da Endur para que você pudesse obter algumas informações, saber como é que andam as coisas e a burocracia situação. Mas na chamada conversa de boca ao pé de ouvido, né? Boca a boca, diria Lulu é beijo. Então, de boca a ouvido. Existe essa preocupação? Existe esse problema, a falta de equipamento? O funcionário, quando tiver esse tipo de problema que trouxe a você, claro, tem que trazer a imprensa, a empresa é pública, tem que tornar totalmente pública. Mas a primeira pessoa que tem que ser cobrada dentro da empresa é o técnico de segurança do trabalho. Foi contratado em um recente concurso. Isso, o técnico de segurança do trabalho é uma ideia nossa, do sindicato. Quando a gente verificou que a empresa estava irregular por não contar com técnico de segurança, a gente apontou que deveria ter, visando a segurança do funcionário, né? Então, esse técnico de segurança foi contratado num concurso recente. Ele é o principal responsável por fornecer os EPIs, equipamento de proteção individual, né? E os uniformes. Então, o primeiro que você tem que apontar como responsável é o técnico de segurança do trabalho, que tem que se dar seus pulos, afinal ele está ganhando para isso, né? Na sequência, a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes é formada por funcionários da empresa, né, concursados. A empresa indica o presidente e o vice é indicado em eleição direta entre os funcionários, né? Então, são esses dois órgãos dentro da empresa. O técnico de segurança em primeira instância e a CIPA em segunda, ou os dois alternadamente. Obviamente que o sindicato atua em apoio a essas duas figuras, né, sempre que necessário. Então, para nós, não chegou ainda do funcionário a reclamação. Sempre que surge, a gente repassa para o RH, igual eu fiz quando você me falou, né, que eu tomei conhecimento. Eu levei ao Recursos Humanos da empresa que, para dar uma informação simples, sim ou não, está ocorrendo fornecimento, está houve algum atraso, né? É uma informação simples, qualquer criança dá esse tipo de informação. O que a empresa quer que eu faça? Que eu protocole um ofício, o que é totalmente ridículo. Quando você implanta burocracia excessiva, essa burocracia se torna porque a administração do escravinato tem que ficar atenta, especialmente na questão da Endur. Você põe a burocracia, que se torna burocracia excessiva, isso trava o sistema. Então, se torna uma coisa antipática, se torna uma coisa obsoleta, né, dentro das modernas técnicas administrativas. Isso é totalmente inadmissível. Uma informação simples, é sim ou não? Está ocorrendo fornecimento? Tá. Tem algum atraso de licitação? Tem. Nós estamos tomando essa e aquela atitude para corrigir o problema, né, sanar o problema. É uma coisa simples, a empresa tem que ser transparente e não tem que ficar travando em burocracia. Se o protocolo hoje, esse pedido que ela solicitou do RH, eles têm um prazo de 15 dias para me dar uma resposta. Eles podem jogar até os 15 dias. Até lá, você vai ficar no vácuo, sem saber se está fornecendo ou não, né? Eu lembro que os uniformes são obrigatórios 2 vezes ao ano, tem que fornecer, e isso não desobriga a empresa de fornecer um uniforme adicional,
Desde que você mostre, por exemplo, que a tua botina está toda estourada, está estragado, o uniforme está rasgado, né? Não dá para você andar por aí que vai fazer vergonha e tal. Você leva isso para o RH, eles são obrigados ou para o técnico, né? Eles são obrigados a fornecer um adicional, o mesmo valendo para o EPI. É obrigatório a empresa fornecer gratuitamente para cada funcionário em todos os setores de trabalho, isso é lei, né? Está nas normas regulamentares do Ministério do Trabalho, que a empresa é obrigada a fornecer sob pena de punição, né, do Ministério do Trabalho, inclusive. Então, procure o técnico de segurança, procure a CIPA, procure a nós, o sindicato também, que nós vamos, se necessário, cumprir essa parte burocrática até para você provar depois que você fez essa solicitação e ajuizar uma ação no Ministério do Trabalho, se for necessário, né? Nessa mesma fala, são 8 e 2, Luiz Carlos, há uma preocupação, segundo esse cidadão, que tem setores da Endur que funcionam com uma beleza, tem pessoal suficiente. E existem setores, no plural, que a coisa não é bem assim. E ele citou, se eu não estiver equivocado, para assentar ou colocar o meio-fio. Ele disse que tem pouca gente, por exemplo, trabalhando nessa área. Como é que anda isso? O sindicato tem conhecimento dessa falta de pessoal? Sim, existem setores em que há deficiência exatamente do que você falou agora. Então, isso são fatos, você está apontando fatos, não são factoides, igual disse ontem o diretor jurídico, o seu Gilmar Jefferson Paludo, vou citar ele nominalmente, porque ele me citou ontem nominalmente também em torno público, né? Ontem esse diretor jurídico, que eu já tive vários problemas com ele, ele afirmou categoricamente que eu crio factoides. Eu não crio factoides, eu aponto fatos, igual você aponta aqui diariamente fatos. Nós nos baseamos na realidade, né? Se ele, como administrador público, representante do prefeito dentro da administração pública, não concorda com a realidade que está diante dos olhos, o problema é dele, não é meu. O meu papel fundamental, eleito pelos funcionários por 2 vezes, né? Por voto direto, eu não fui indicado por ninguém. O meu papel é apontar os fatos, eu não crio factoides. Não crio factoides, até porque nós não estamos em ano eleitoral, eu não tenho nenhuma pretensão eleitoral para isso. Não tive em 2008, que muita gente apontou que eu poderia ser candidato a qualquer coisa. Não era a minha intenção. Então, se eu não criei factoides naquela época, ia criar agora para quê, né? Eu aponto os fatos. Então, esse negócio, a questão voltando ao concurso, eles têm um prazo, né, burocrático, novamente a burocracia, né? São 2 anos prorrogáveis por mais 2 anos. Nesse prazo, eles podem chamar os funcionários, né? Mas, obviamente, existem as deficiências e eu peço aos funcionários que estão vendo que essa deficiência existe que aponte para nós vamos protocolar, já que tudo funciona na base do protocolo na empresa, né? Vamos fazer esse protocolo indicando onde estão as áreas deficitárias, né? Que tem mesmo área deficitária, essas áreas deficitárias sobrecarregam aquele funcionário que está lá, né? Ele será cobrado em dobro ou em triplo, e aí geram várias horas extras, né? Que roubam o tempo do funcionário até, né? Roubam o lazer do funcionário, a hora extra que você ganha não vai compensar a sua ausência em casa, na família, enfim, né? Muitas vezes, como se diz, vai sair caro para o funcionário, né? Vai prejudicar a sua vida familiar. Então, essas áreas que estão deficitárias carecem de funcionários e cabe à empresa, tomando conhecimento, tomar as medidas e convocar, né? Se necessita do profissional, por que não convocá-lo? Já que ele passou no concurso, né? Que se chame os funcionários o mais breve possível, porque já disse que ontem o Zequinha categoricamente afirmou que já foram chamados 70 funcionários, cerca de 70, que chame o resto, né? Chame o restante para suprir essa necessidade que você apontou aí agora, né? Muito bem.